Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Os encarnados e desencarnados hoje presentes aqui. Vou começar com fazer uma prece inicial, a gente se conectar com essa energia que vem do alto, se conectar com nossos guias espirituais, para a gente começar a conversar um pouco aqui. Então, convido vocês a fecharem os olhos, ajustar a respiração, sentir essa energia. Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos aqui hoje, por mais uma oportunidade de darmos luz ao Evangelho, mais uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade que temos hoje de sairmos daqui melhores de quando chegamos. Vamos pedindo a Deus, nossos guias, que sempre nos orientem, que possamos sempre vigiar os nossos pensamentos, estar sempre em constante oração e conexão com o alto, para que possamos ser luz por onde passamos, para que possamos espalhar a palavra do nosso Mestre, para que possamos realmente fazer a diferença cada dia. Que o mais importante é sermos melhores do que fomos ontem, sem apontar erros dos outros, sem julgamentos, apenas entendendo que somos espíritos imortais em constante evolução e que estamos aqui nesse plano com esse único intuito, sermos melhores do que fomos ontem e cada vez mais conectados com o alto. Que já nos foi dito, vós sois deuses. A gente pode fazer tudo que Jesus fez e muito mais. A gente tem esse potencial dentro de nós. Nós temos essa centelha divina. Então vamos explorá-la, vamos apreciá-la. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Meus irmãos, muito bom dia. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um dos ensinamentos talvez mais importantes que o nosso mestre nos deixou, que é orar e vigiar. Ao mesmo tempo que é um ensinamento muito simples, um ensinamento que a gente sabe tá ali ao beabá, é simples e direto, mas ao mesmo tempo a gente deixa de lado. Muitas vezes a gente é engolido pela nossa rotina e não percebe a importância do orar e vigiar. E para começar, eu queria começar com uma frase de Paulo de Tarso que acho que até os dias de hoje retrata bastante o que a gente vive. Quando Paulo fala: por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço? Quantas e quantas vezes estamos aqui hoje, no domingo, vendo uma palestra, a gente está no centro, faz o evangelho do lar em casa, lê bastante o evangelho, mas ainda assim a gente é tomado pela nossa rotina, fica no modo automático, e sempre tem aquela coisa: eu quero fazer aquele bem, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Esse mal é o quê? Esse mal, muitas vezes, é nosso ego, nossa vaidade, nosso apego à matéria, que nos impede de realmente dar vazão a esse nosso eu superior, essa centelha divina que temos dentro de nós. Muitas vezes a gente acaba tendo uma vaidade muito maior do que realmente os ensinamentos do Mestre. Então, eu acho que talvez Paulo retratou muito aqui esse nosso conflito interno que a gente sempre tem, do mal que eu não quero fazer, acabo fazendo, e do bem que eu quero fazer, acabo deixando de lado. Então, a gente sabe muito bem que é um ensinamento, como eu falei, muito simples e direto, e mesmo assim a gente acaba deixando de lado. Então, quando Jesus disse para nós orar e vigiar para não cair em tentação, perceba que ele sempre deixou orar e vigiar. Ele não falou só orar para não cair em tentação, ou vigiar para não cair em tentação. E aqui é importante de dividir o que Jesus quis dizer com oração e com a vigilância. Segundo o Evangelho, a oração é essa conexão com o alto. E aqui a gente não está falando sobre repetir palavras específicas no modo automático, sentar, rezar um Pai Nosso sem nem saber o que está falando, sem nem entender e internalizar aquilo que está sendo dito. Às vezes é aquela conversa no dia a dia, aquele momento que você para refletir o que você fez e conversar, pedir, agradecer. E o mais importante e mais interessante é que a gente não precisa fazer oração sentado, parado, quieto. A gente pode estar no carro fazendo uma oração, a gente pode estar no trabalho fazendo uma oração. A oração é esse contato com o alto. A oração é essa nossa conexão com Deus. Então, Divaldo sempre falava muito isso, A oração é um mergulho da alma em Deus. É a lâmpada que se acende no escuro do coração e dissipa as sombras do medo e da dúvida. Então, essa conexão que nos move, essa conexão que nos faz presente de Deus. E aqui, no momento, ele disse, não tem uma ferramenta, não tem um manual do que tem que ser feito. É interno de cada um. É aquele momento que você para e realmente se conecta com o alto. Então, Chico também dizia, que abrir o coração para conversar com Deus é como quem fala com um amigo que tudo compreende e tudo perdoa.
Então a gente vive hoje num mundo de provas e expiações. A gente não tem controle do que vai acontecer, não tem controle das provas que vão aparecer no nosso caminho, mas a gente tem controle daquilo que a gente faz com isso. Porque não é sobre o que acontece comigo, é sobre o que eu faço daquilo que acontece comigo. Então a oração nesse momento ajuda a gente a passar por essas provas, fica mais fácil. A gente sabe que quando a gente está num momento difícil, está passando por uma aprovação, quando a gente reza, quando a gente genuinamente conversa com Deus, parece que o fardo fica mais leve. Então aqui Jesus quis dizer exatamente isso, a gente ter esse contato com Deus, mas sempre tendo do outro lado a vigilância. Porque se enquanto a oração essa me ajuda a passar pelas provações, a vigilância me ajuda a permanecer em pé, a não ter essa desatenção para não cair na tentação. Não adianta nada eu rezar, orar e no dia a dia eu fazer totalmente o oposto do que eu estou rezando, do que eu estou pedindo, que é como o Paulo de Tarso falou. Porque o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer. Que é justamente isso. Hoje em dia, se a gente for colocar, né, no modo que a gente vive hoje, esse mundo extremamente conectado, a gente tem que ter no celular, bombardeado de informações, tomado pela nossa rotina. Parece que não tem tempo para Deus, mas ainda assim a gente tem tempo para ficar fofocando do vizinho, falar mal do outro, ligar com fulano, ciclano, familiar por causa de política. Então é uma dissonância cognitiva, né? A gente fala uma coisa e executa outra. E é interessante isso que a gente pega muito essa questão do tempo. Ah, eu não tenho tempo para rezar, eu não tenho tempo para fazer um evangelho do lar, eu não tenho tempo para vir para o centro. Mas saiu um estudo que diz que a média do brasileiro no celular é de 5 horas por dia. Estamos falando de uma média. Você imagina que deve ter gente aí que fica 10, 11 horas no celular por dia. Então, eu não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para o evangelho, mas eu tenho tempo para ficar nas redes sociais, me comparando com o outro, julgando a vida do outro, querendo me expor e aparecer que eu sou melhor que o outro, mas para internalizar e trazer essa oração, essa vigia que Deus nos ensinou, a gente não tem esse tempo. E é muito curioso que eu gosto muito de trazer sempre a ciência com o evangelho, a ciência com a religião, né? E tem um caso muito famoso do Dr. Benson. O Dr. Benson era um cardiologista ateu e ele, tratando seus pacientes, ele acabou sentindo uma curiosidade. Alguns dos pacientes dele, que eram religiosos, né, declaradamente católicos, evangélicos, tinham umas melhoras significativas a mais do que ele realmente esperava. Então ele passava um medicamento de pressão alta, por exemplo, para vários pacientes iguais, e alguns deles tinham uma melhora um pouco mais maior, um pouco mais significativa. E aquilo chamou a atenção dele. Ele falou, mas o que será que está acontecendo, né? Decidiu investigar isso, pediu autorização para algum desses pacientes que realmente eram fervorosamente católicos, evangélicos sejam, eram cristãos, acreditavam em Deus, e falou, poderia fazer um estudo com você aqui, eu queria entender, assim, como que funciona, o que está acontecendo, porque realmente, eu imagino ele como ateu, né? Falar para ele que a oração vai ajudar, ele vai falar, pô, isso não existe, né? Então ele juntou com alguns cientistas, fizeram um estudo muito simples. Pegaram essas pessoas, colocaram elas de forma individual numa sala fechada, uma musiquinha ambiente, aquela coisa meio meditação, e pediram só para ele fazer uma oração, enquanto ele ia mapeando as atividades cerebrais dessas pessoas. E ele viu que com a oração, essas pessoas orando, ali agradecendo aquele momento de internalizar mesmo aquele momento com Deus, a pressão arterial abaixava de forma significativa, os índices de cortisol, que é o hormônio de estresse, abaixavam bastante. Então eles perceberam que o remédio, no final das contas, era quase um placebo. O que realmente estava fazendo bem para eles era essa oração. Então ele chamou isso, ele estudou isso durante 30 anos, porque ele falou, não é possível, vou continuar estudando, alguma coisa. Deve ser esses caras, deve ter alguma coisa aí na genética deles que está ajudando. Vou chamar mais gente. Começou a chamar pessoas de outras religiões e crenças e fez o mesmo estudo, e o resultado foi o mesmo. Olha que interessante. Esse contato com Deus, essa oração com Deus, nos traz uma melhora física. E isso é verídico quando a gente vê no Evangelho, né? Porque a gente tem essa capacidade, a gente sabe que tudo advém do pensamento. Se a gente tirar tudo, esquece matéria, esquece o nosso corpo, esquece o perispírito, se a gente pegar na essência o que somos, espíritos. E a nossa essência é o quê? Nosso pensamento. Então, como a gente está alimentando esse pensamento? Então, ele chamou essa resposta, esse estudo, de resposta do relaxamento. Então, já Deus, na sua perfeição, enviou nosso Mestre Jesus já com uma tarefa muito simples. E passou para nós uma atividade muito fácil que a gente consegue regular, às vezes até a nossa parte física, que é a oração, que é a vigilância.
Então isso é muito lindo. Então ele, como um ateu, ele depois, né, trazendo as considerações finais de seus estudos, não deu o braço a torcer ainda de acreditar que Deus existe, mas ele realmente saiu dali modificado e sentindo que realmente existe uma força ali que move a gente de forma inexplicável, onde a ciência não explica. Então isso é muito interessante. E puxando esse gancho de que tudo é pensamento, tudo advém do que nós pensamos, do que nós fazemos. Se a gente sabe que o pensamento é força motora para tudo, tudo antes de ser criado advém do pensamento, como que a gente está alimentando isso? A Anete Guimarães, ela fez uma matéria uma vez, na Super Interessante, que ela falava exatamente sobre isso. O tema da matéria é: nós somos aquilo que pensamos. Imagina se nós aqui, todos os dias, vou falar assim agora, gente, todo mundo está aqui, a partir de hoje, só vai comer McDonald's, pizza, doce, à vontade o dia inteiro, todos os dias. O que será que vai acontecer com a gente? Né? Com o nosso corpo físico? Vai padecer. As doenças vão começar a aparecer, a gente vai começar a ter talvez diabetes, pressão alta, o corpo padece. Porque o alimento que a gente está colocando para dentro de nós não é um alimento que faz bem para nós. É um alimento que realmente está mais agredindo o nosso corpo do que ajudando. Não está sendo nutritivo, está só atrapalhando. Então é muito louco a gente pensar isso. Ninguém aqui, a gente gosta de comer uma pizza, comer um docinho, né? Mas assim, ninguém quer fazer isso todos os dias porque a gente sabe que faz mal. E por que ao contrário não acontece? Por que com a nossa mente, com o nosso espírito, com o nosso campo mental a gente não pensa dessa forma? Como será que a gente está alimentando esse corpo mental? Vendo notícia de desgraça o tempo inteiro, brigando por política, ficando o tempo inteiro na rede social, ficando mais ansioso, se comparando com a vida do outro. Como será que a gente está alimentando esse corpo mental? Pensar que a gente comer besteira todos os dias faz mal e a gente não quer fazer isso, mas está tudo bem a gente fazer isso com o nosso corpo mental? Como que a gente está se alimentando? Alimentando nosso espírito. Essa é a vigilância. Se a gente, como eu falei, uma média de 5 horas por dia no telefone. E eu duvido que é para ver palestra, que é para ver evangelho no celular, eu duvido de verdade, né? Então, como que a gente está alimentando isso? Então, quando Jesus nos falou orai e vigiai, ele sempre deixou lado a lado os dois. Porque a oração vai ser essa conexão com o alto. A oração vai ser esse contato com Deus. E a vigilância vai ser manter essa atenção e não deixar cair nessas tentações. Tudo bem eu passar 5 horas por dia no celular. Tô no trânsito lá, boto uma palestra para ouvir. Às vezes, em São Paulo, lá você pega 2 horas e meia de trânsito. Puta, dá para ouvir bastante palestra. E me alimentar com aquilo. E ver a vida de outra forma. Porque não é sobre o mundo. O mundo começa no nosso interior. Então, se eu acho que o mundo é muito violento, se eu acho que o mundo é muito agressivo, esse momento que a gente está passando, talvez seja alguma reflexão que eu tenho que fazer conforme eu estou vendo esse mundo. Porque eu posso ver de duas formas a mesma coisa. Né? Então, se eu estou num trânsito e começo a xingar, começo a brigar porque eu estou 2 horas parado, é uma coisa. Agora, se eu estou lá e falo, pô, tem uma oportunidade aqui de parar um tempo no meu dia, vou ficar parado no carro mesmo, vou assistir alguma coisa que me edifique. Vou ver uma palestra, vou ver algum ensinamento, fazer algum estudo. Então, tudo é a forma que a gente vê a vida, tudo é a forma que a gente vê o mundo. E essa vigilância que Deus quis trazer para nós. E para exemplificar e trazer aqui uma historinha, né, não é católica, não é religiosa necessariamente, mas é uma história de um monge e um mestre, para exemplificar o que é o orar e vigiar. Então, o monge chegou lá para o mestre e falou: mestre, o que significa viver desperto? O que significa viver desperto? E o mestre falou: significa estar presente diante de cada pensamento, palavra e gesto. Aí o monge pensou e falou: não gostei da resposta ainda. Ele insistiu. E o que acontece quando não estamos espertos, então, mestre? E ele falou: é como deixar a porta da casa aberta à noite, tu dormes, mas qualquer ladrão pode entrar, e você não fechou a porta. Então ali o discípulo compreendeu que a oração é a luz que acendemos no quarto, e a vigilância é a tranca que colocamos na porta. Não adianta nada eu chegar lá, fechar, tô dentro de casa, deixo a porta aberta escancarada. Não adianta nada eu estar fazendo oração e as minhas ações e atitudes não condizerem com aquilo que eu estou buscando. Então a vigilância é manter isso sempre em vigília realmente. A vigília nada mais é do que isso, é vigiar meu pensamento. Então quando a gente vê orar e vigiar, não é vigiar o outro, tomar cuidado com o que o outro vai fazer comigo. Nossa, aquela pessoa está com uma energia meio ruim assim, eu vou ficar meio longe. Não é essa vigília com o outro, mas é a vigília comigo mesmo. Porque o Tadeu fala uma frase muito legal que eu gosto aqui da palestra. Quando a gente pega aquele parente chato, aquele amigo que às vezes desgasta um pouco, né, chato, eles são nossos verdadeiros mestres, porque eles nos ensinam o que temos que melhorar dentro de nós. Cada um aqui, quando a gente olha para o outro, a gente tem que imaginar um espelho.
Se eu estou criticando algo no outro, se eu estou vendo algo do outro que não me agrada, talvez eu tenha que fazer essa reflexão daquilo que tem dentro de mim. E essa é a vigilância que Jesus nos fala. É estar sempre acordado, entendendo o que eu posso melhorar, né? O que eu posso fazer. Santo Agostinho fala muito no Evangelho disso, ele deixa, né? Sempre antes de deitar, eu perguntava para mim mesmo: o que fiz de bom? O que posso melhorar? Como é que foi meu dia? Chico falava muito disso, que era disso que ele praticava todos os dias. Então, o Chico, a gente sabe da vivência do Chico, né? Então, quando a gente fala de rotina, não tem desculpa, né? Porque a gente teve um cara aqui encarnado que tinha uma rotina de, às vezes, dormir 2 horas por noite, 1 hora por noite, porque ele estava sempre trabalhando para Deus. E ele sempre falava que, ainda assim, antes de dormir, ele sentava e refletia tudo que ele fez no dia. Porque sempre temos o que melhorar, a gente sempre tem o que evoluir. Esse é o nosso papel aqui, né? A Lucilena Galvão fala que a nossa encarnação é como se fosse uma argila. A gente vai moldando ela, vai fazendo conforme for. Quando a gente desencarna, a gente vai pegar aquela argila e ver que peça que a gente fez. Será que a gente está gostando? Será que está uma peça legal? Será que ela está meio quebradinha, meio rachadinha? Tá tudo bem, na próxima a gente volta e tenta melhorar. Mas nunca regredir. Nunca amassar essa bolinha e começar do zero. Não existe. Então, o que a gente fez de errado, o que a gente deixou de fazer, tudo bem, passado, é aprendizado. O importante é daqui para frente. Por isso essa oração constante, essa vigilância constante. Então, como eu falei, assim, de deixar no dia a dia, né? Porque eu gosto muito de pensar na praticidade de colocar esses ensinamentos do nosso mestre no dia a dia. Porque falar que é fácil, né? Sentar e ler, falar, ó, tem que estar em oração e vigilância sempre. Mas como de fato colocar isso no dia a dia? Então é nesses momentos que a gente começa a perceber aquela vozinha da nossa consciência, que é o nosso eu superior, que é a nossa centelha divina que a gente tem dentro de nós. Então a gente sempre vai ter momentos onde a gente vai estar nesse conflito de como responder o outro, do que agir, de como fazer naquela situação. Então às vezes alguém falou comigo de forma atravessada, um chefe, um familiar brigou comigo sem motivo algum. Será que realmente eu tenho que devolver na mesma moeda? Será que realmente eu devo baixar a minha energia ou baixar a minha vigilância para poder responder da mesma forma, né? Então, eu acho que de forma prática a gente, antes de fazer qualquer coisa, é o que o Chico falava, né? A água da paz. Então, quando quer falar alguma coisa de atravessado, põe um copo de água aí, põe na boca e fica quietinho. Beba água e fica quietinho e espera passar. Porque nossos impulsos, a gente ainda é muito ligado à matéria. Senão a gente não estaria aqui. Então a gente ainda tem muitos impulsos ainda da matéria, do nosso ego, da nossa vaidade, que a gente quer realmente atravessar e ter razão e esbravejar. Mas será mesmo que é isso que nosso mestre está nos ensinando? Então, Divaldo, ele fala uma frase muito, muito linda, que eu parei aqui. Ele fala: vigiar é amar com atenção. O que ama, vigia o que pensa, o que fala e o que faz. Então, se todos nós somos imagem e semelhança de Deus, se todos nós temos essa centelha divina dentro de nós, a gente tem uma capacidade de energia, de bênçãos, de luz muito grande. É que muitas vezes a gente não dá esse foco, muitas vezes a gente não vigia e dá esse foco, mas a gente tem. Então, até mesmo aquela pessoa que a gente vê e está numa situação difícil, às vezes uma depressão, às vezes com uma angústia muito grande, parece que nada dando certo na vida dela, essa pessoa tem uma luz dentro dela gigantesca. Por isso que Divaldo e Chico sempre falavam, nesses casos dos suicidas, né? Que a resposta está dentro dele. Não adianta nada a gente chegar por fora e falar o que for. Outro, olha, meu irmão, minha irmã, você é amado, você é querido, você é capaz. Não adianta. Se ela dentro dela não enxergar e soltar essa luz, nada vai resolver. Então eu queria trazer para nós exatamente isso. A gente entender que Jesus, quando disse orar e vigiai, ele quis dizer que as duas coisas vão de forma atreladas. Não existe oração sem vigilância, não existe vigilância sem oração. E entender que a oração não é só sentar e falar palavras repetitivas sem conscientemente entender o que está acontecendo. É uma conversa, como o Chico falou, é uma conversa com um amigo, é uma conversa com um pai amoroso, é uma conversa com alguém que te ama, te entende e te compreende. Você pode fazer isso a qualquer momento do seu dia. Porque a oração nada mais é que uma meditação. Eu não preciso parar para fazer muitas vezes. Estou na correria do dia a dia, estou estressado com o trabalho, tem muita coisa para fazer, ainda assim eu tenho essa capacidade de oração, ainda assim eu tenho essa capacidade de vigilância. Então, acho que se eu pude trazer um pouco desse contexto para vocês, eu ficaria feliz. Então, eu queria agradecer, a gente conversar um pouco sobre isso aqui. Queria fazer uma oração no final, então, se vocês quiserem fechar os olhos novamente, fazer uma oração, agradecer um pouco sobre esse momento também.
A gente fala um pouco sobre isso. Então, vamos se agitando na cadeira, agitando nossa respiração, nos conectando com o alto, sentindo uma energia de luz que vem lá de cima e entra dentro de nós, irradia todo o nosso corpo, vai saindo tudo que é de ruim, todos os pensamentos, os problemas do dia a dia. Nada aqui, não tem nada disso aqui. Só tem luz, paz, serenidade. Senhor, concede-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para transformar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Que eu possa viver um dia de cada vez, desfrutar um momento de cada vez, aceitar as dificuldades como um caminho para a paz. Que orando e vigiando eu possa servir com amor, compreender com paciência e caminhar com fé. Que a tua luz ilumine meus pensamentos, a tua paz guarde meu coração e a tua presença me inspire a ser melhor a cada amanhecer. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Meus irmãos, eu agradeço bastante. Acho que a gente conversar sobre oração e vigilância é sempre muito bom. Aqui a gente senta aqui para conversar, não gosto nem de chamar de palestrante, acho que a gente é só um instrumento para ler um pouco do Evangelho e poder conversar e discutir aqui. Mas acho que é sempre importante a gente continuar, é sempre importante a gente saber, estudar mais, porque no final das contas a gente está aqui para isso. Somos eternos alunos em busca da nossa evolução. Então, muito obrigado. Graças a Deus.